Olá, bom dia. A pauta feminina e a instalação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. A jornalista Érica Christian apresenta os destaques desta semana no Senado. O plenário do Senado deverá retomar a chamada pauta feminina. Um dos projetos vai obrigar os condenados com base na Lei Maria da Penha a pagarem as despesas do Sistema Único de Saúde e também de segurança com o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Outra proposta que deverá ser votada é a que garante os direitos básicos de crianças que tenham os pais presos. O projeto, inclusive, substitui a prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que a detenta estiver amamentando. Outro destaque do Senado será a instalação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. O ato de criação do colegiado foi assinado na semana passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A comissão, que terá 9 titulares e 9 suplentes, representando todos os blocos partidários do Senado, terá como presidente o senador Otto Alencar e como relator o senador Tasso Gereissati. E está marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a primeira audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a reforma da Previdência. O pedido de audiência pública foi apresentado pelo senador Plínio Valério. Serão ouvidos o diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, o consultor do Senado, Pedro Neri, o pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Paulo Tafner, e o ex-ministro da Previdência e ex-deputado federal, Ricardo Berzoini. Essa será a primeira de uma série de audiências públicas que os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos pretendem fazer sobre a reforma da Previdência. O objetivo é avaliar o impacto fiscal que vai ser obtido com as mudanças previstas na reforma enviada pelo governo federal. E vamos conferir agora o que está programado para esta manhã nas outras comissões do Senado. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada uma audiência pública com o tema Previdência e Trabalho, com foco na educação. No mesmo horário, os integrantes da CPI de Brumadinho vão conhecer o plano de trabalho proposto pelo relator da comissão, senador Carlos Viana. Também podem ser votados requerimentos. Um deles pede acesso às imagens das câmeras de monitoramento da barragem que rompeu na mina Córrego do Feijão. E há também pedidos de convocação de funcionários da Vale e da empresa que atestou a segurança da barragem. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, estão requerimentos para a realização de audiências públicas, entre elas uma com o secretário especial de Comunicação Social do governo, Floriano Barbosa de Amorim Neto. E na Comissão de Educação, também, às 11h30, é aguardado o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ele vai apresentar as prioridades e diretrizes do governo para a área social. Na sessão plenária desta segunda-feira, os senadores repercutiram a decisão do Supremo Tribunal Federal de que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser julgados pela Justiça Eleitoral quando estiverem relacionados a crimes eleitorais. Para alguns parlamentares, a determinação do Supremo atinge diretamente a Operação Lava Jato. É uma decisão absolutamente esdrúxula. Além de comprometer operações que nós temos nesse país, nesse momento, como a Lava Jato, se transfere para a Justiça Eleitoral uma atribuição que a Justiça Eleitoral nunca teve. Aliás, eu queria perguntar, por que a Justiça Eleitoral vai julgar um crime de corrupção ou de lavagem de dinheiro? Sem dúvida, o maior golpe aplicado na Operação Lava Jato nesses últimos 5 anos. Inexplicável, porque, peculiaridades à parte, eu diria preciosismos jurídicos à parte, o que vale nesta hora é a aspiração do povo brasileiro. E a Operação Lava Jato é a prioridade nacional. Para o povo do Brasil, a Operação Lava Jato foi um despertar de esperança em relação ao nosso futuro. Não serei
a estacionar um jipe com um cabo, um soldado, na porta do Supremo Tribunal Federal. Me inclua fora dessa. O que pode fechar o Supremo não é a fiscalização da parte do Poder Legislativo, mas sim a perpetuação de privilégios que causam revolta à consciência crítica da nossa população, a falta de luz sobre os porões de onde emanam sentenças antípodas para casos idênticos. Contribuintes que fizerem doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica poderão ter dedução no imposto de renda, assim como funciona com as empresas. É o que prevê um projeto de lei na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. O modelo é adotado nos principais países desenvolvidos. Doações a universidades financiam parte dos gastos com pesquisas científicas. As melhores universidades, que são as mais desejadas no mundo, elas têm programas de doação bastante fortes, né, que muitas vezes representam 30% a 40% do seu orçamento. Então, esse ano, para você ter ideia, as 3 grandes universidades norte-americanas, como Stanford, Harvard e Columbia, somadas tiveram mais de 3 bilhões de dólares em captação de fontes de doação. No Brasil, muita gente quer doar dinheiro para universidades, mas o receio do mau uso dos recursos e a burocracia são os principais motivos para não tomarem a iniciativa. Para incentivar a cultura no país, um projeto de lei em debate no Senado permite deduções de pessoas físicas no imposto de renda para quem fizer esse tipo de doação. Está na Constituição. É dever do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. O principal argumento do autor da proposta é que o crescimento tecnológico é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E esses investimentos, eles são regiamente aplicados. Com isso, resulta benefícios expressivos para a nossa sociedade, né? Então, eu diria que o projeto tem um escopo extremamente social, mas, acima de tudo, é no sentido de desenvolver essa capacidade, essa expertise dos nossos cientistas, que precisam tanto de recursos para as suas instituições. Nós somos hoje o 13º país em artigo científico. O que nós temos agora, o desafio, é transformar este conhecimento em geração de emprego, em produtos, em patente. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita criatividade, o brasileiro é muito criativo. Agora, precisa de recursos, não dá para fazer educação de qualidade, pesquisa de qualidade só com discurso. Os melhores virologistas do mundo que estudam o vírus somos nós. Quando apareceu a chikungunya, todo mundo, os Estados Unidos, tudo que existe de estudos é nosso. Nós temos os recursos humanos. E sim, por que não deduzir do imposto de renda e investir na ciência e tecnologia? A cada real que você investir na capacidade cognitiva, na capacidade de trabalho das pessoas, você vai ganhar 10, 100 reais lá na frente. Segundo a proposta, os limites de dedução permitidos seriam os mesmos para gastos com educação do contribuinte e de seus dependentes, que hoje é de até R$ 3.561,50. Para o autor, as perdas de receita serão compensadas. Ora, a renúncia fiscal, mas que paralelamente, ela está investindo no incentivo a esses projetos de geração de grandes projetos de interesse nacional na área de ciência e tecnologia. Na opinião de alguns senadores, apesar de o projeto ser válido, é preciso ter cautela levando em consideração o contexto financeiro atual. Num contexto em que a soma das renúncias fiscais do governo federal já ultrapassa 330 bilhões de reais neste ano, e se somarmos estados e municípios, isso deve chegar em 550 bilhões, sem qualquer avaliação de custo-benefício, eu acho que é uma temeridade. Nós só precisamos olhar que
O Brasil está sofrendo um ataque neste momento à nossa estrutura social, que se consolida a partir do sistema de seguridade. O governo ainda não definiu a fórmula de reajuste do salário mínimo a partir de 2020, mas duas propostas em análise no Senado tentam garantir aumento real. Desde o dia 1º de janeiro, o valor do salário mínimo, que serve de referência para cerca de 48 milhões de brasileiros, é de R$ 998, abaixo da estimativa que constava no orçamento da União de R$ 1.006. O valor foi o último calculado com base na fórmula que vigorou desde 2006 e que leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mais a variação do PIB, Produto Interno Bruto, dos últimos 2 anos. O governo ainda não definiu qual será a proposta para reajuste do salário mínimo a partir de 2020, mas já tem pelo menos 2 projetos tramitando aqui no Senado que estendem até 2023 a política de valorização do mínimo, ou seja, essa fórmula que vigorou nos últimos 12 anos. Uma das propostas apresentada no ano passado pelo ex-senador Lindbergh Farias está na Comissão de Assuntos Sociais. A outra foi apresentada este ano pela bancada do PT, que está na Comissão de Assuntos Econômicos. Se o país cresceu, você dá um aumento correspondente. Se não cresceu, é só inflação. É isso que nós estamos propondo, isso é bom para os quase... eu digo quase 70%, por aí 75% dos aposentados recebem o salário mínimo. Os que estão na LOAS também, são milhões que recebem o salário mínimo, serão beneficiados. Nós estamos olhando para os mais pobres. Isso é uma referência para os outros programas sociais. Para este economista, não há mais necessidade do governo estabelecer uma política de valorização do mínimo. Segundo ele, o valor deve ser só uma referência para o mercado, que se encarrega de fazer o ajuste. Que valoriza, eu repito, que a meu ver valoriza hoje o salário é o crescimento econômico. Para isso é preciso ter poupança e investimento. É isso que vai trazer, basicamente, o aumento da produtividade, e o aumento da produtividade traz o aumento do salário. O especialista em Previdência e consultor do Senado, Pedro Neri, avalia que dificilmente o governo manterá a política de valorização do mínimo em vigor nos últimos anos. Fazendo isso, ele tendia a quebrar o teto de gastos e o teto de gastos, a emenda, obriga a não haver essa valorização. Então, provavelmente, o governo vai propor nos próximos meses ou semanas uma política de valorização mais tímida do que a gente teve até agora nos últimos anos, provavelmente apenas reajustando pela inflação ou talvez com algum componente de ganho real de acordo com a produtividade. Um projeto de lei do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, pretende extinguir o fundo eleitoral, utilizado para custear campanhas políticas. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, o parlamentar justificou sua proposta. Olá! Em 2018, o Fundo Eleitoral destinou R$ 1,7 bilhão a campanhas políticas. Nós vamos conversar sobre um projeto que o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, apresentou para extinguir o fundo. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço a oportunidade que a TV Senado sempre proporciona à população, a nós parlamentares, de prestarmos conta. Então, isso para mim é uma satisfação. Senador, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado em 2017. Ele é super novo, né? Essas foram as primeiras eleições que contaram com esses recursos. Por que o senhor avalia que ele não é mais necessário? Não avalio que ele não seja necessário. Ele representou um tapa na cara do povo brasileiro. Porque no momento que nós estamos com tantas dificuldades com a população, com falta de orçamento para educação, para saúde, para educação, habitação, assistência social, nós, parlamentares, fizemos uma lei garantindo dinheiro para custear as nossas campanhas. No momento em que a sociedade brasileira disse não aceito mais a política que vocês estão fazendo para a Câmara e para o Senado. Qual foi a avaliação?
acabou o financiamento por empresa privada. E qual foi a avaliação dos senadores e deputados? Agora nós vamos ficar sem mandato, porque a população está nos rejeitando, não existe mais o financiamento de empresa. Como é que nós vamos fazer? Aí Só fazer uma retrospectiva rápida, senador, para o telespectador entender, né? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal vetou doações de empresas para campanhas políticas. Sim. Né? Então, o fundo foi criado para compensar essa perda de receita. Para compensar, mas compensaram como? Com orçamento público. E olha, não fosse essa grana de 1.700.000.000 reais, a modificação na Câmara e no Senado seriam muito maiores. Por que eu fiz um projeto acabando com esse fundo? Porque ele é legal, está na lei, mas ele é absolutamente imoral. A lei, ela não tem parâmetro nenhum da distribuição desse dinheiro. O único parâmetro foi colocado pelo próprio Supremo, pela Justiça, dizendo 30% dessa grana tem que ser destinada às mulheres, porque nós temos a lei estabelecendo que tem uma cota de 30% para mulheres. E que é uma dificuldade para alguns partidos preencher essa cota com candidatos competitivos. E naquele momento, isso tirou 30% do dinheiro dos marmanjos. E aí você tem visto em vários partidos, inclusive no meu, o questionamento e investigações estão sendo feitas do uso de candidaturas laranjas nos partidos políticos. Por quê? Só para as pessoas entenderem. Se 70% do dinheiro estava destinado para os marmanjos e você não tem mulher disputando ou competitiva, o que os marmanjos fizeram? Arrumaram candidatas sem potencial de voto, bota o dinheiro na conta de campanha da mulher, a mulher faz campanha para os dois, ou material de campanha para os dois. Porque para você trabalhar, a gente está chegando no mês, né, chegando no Dia Internacional da Mulher, né, para você trabalhar a possibilidade de ter mulheres competitivas em eleições, é um trabalho de base. Esse não adianta é um chegar na eleição. Tem que se conduzir, né? Até essa coisa de cota, nós temos que estimular 54% da população brasileira de mulheres. A cada vez mais está aumentando a participação da mulher. Na Câmara dos Deputados nós tínhamos 51 mulheres, agora temos 80. 77. Quanto? 77. 77. Está aumentando aos poucos, mas não é com essas canetadas dessa forma e usar a figura da mulher e do fundo e da proporcionalidade para dizer, olha, o dinheiro foi dirigido a mulheres. Mas, de verdade, o que vai acontecer? Em todas essas apurações, está claro que houve imoralidade, mas não vão conseguir comprovar a ilegalidade. Porque chega e fala, olha, eu dei 600 mil reais para a candidata, ela fez só 150 votos, porque eu me enganei, eu achei que ela tinha um potencial de voto. E a lei não estabelece valor nem nada. Quem destina esse dinheiro do fundo partidário? Os dirigentes partidários, os caciques. Eu poderia ficar numa situação cômoda, eu sou presidente de um partido no meu estado. Quem direciona o recurso é o presidente do partido. Eu não aceitei esse dinheiro, nas discussões eu fui contra esse fundão, né? Fui escrachado. Na Câmara dos Deputados? Na Câmara. Eu fui escrachado pelos próprios deputados do meu partido à época que disseram, você está debatendo, gritando e votando contra, mas você sabe que vai ser aprovado e você vai usar a grana. O dia que foi sancionado, eu fiz um documento, fui no TSE, era o ministro Gilmar Mendes, protocolei, falei, eu não aceito um centavo desse dinheiro. Vieram as campanhas, eu, presidente em São Paulo. Eu disse, eu não aceito um centavo desse dinheiro. E se o problema era dizer de grana, tem que ter dinheiro para fazer voto, a minha campanha custou, eu arrecadei 290 mil reais, não consegui gastar 15 mil reais que voltou para os cofres do partido através da Justiça Eleitoral. Fiz 9 milhões e 39 mil votos. Até a revista Veja fez as páginas amarelas dizendo o voto mais barato da história do Brasil. 0,33 centavos o voto. E por que eu estou fazendo esse projeto? Não é para jogar para a torcida, não. É que, novamente, ano que vem nós temos eleições municipais, gente. Aí vai ser mais de 2 bi para custear isso aí.
Então, no momento que você está vendo a dificuldade financeira do país, o desespero das pessoas, as pessoas morrendo sem atendimento de saúde básica, nós vamos pegar mais de 2 bilhões de reais para custear eleições municipais. Aí a população que faça a sua avaliação. Eu estou buscando os partidos, buscando os parlamentares. É hora de sensibilidade pública de verdade. E nós precisamos ver, como é que vai fazer, então, para custear as campanhas? Isso tem um fundo partidário, que já é de 900 milhões de reais, que é para custear as atividades dos partidos. As pessoas têm que entender que esse 1.700 foi além dos 900 que já é do fundo partidário. E só uma observação, senador, em 2012, os dados do TSE disseram que a arrecadação da última campanha municipal não chegou à metade da campanha, a campanha de 2016, a arrecadação não chegou à metade da campanha de 2012. Isso foi a motivação, né, do parlamento na criação do fundo. Né? Quando tiver eleição municipal de novo, né, como é que o senhor imagina que vai... Se Deus quiser, nós vamos acabar com esse fundão da vergonha. A legislação é clara lá. O partido político, com o fundo do partido, com a mensalidade, com os eventos que faz o partido. Sabe? O candidato, as pessoas podem fazer uma doação individual, pessoa física, até 10% dos seus ganhos de imposto de renda. E cada vez mais nós temos que dizer, não vamos eleger as pessoas pelo volume de dinheiro, não. Ainda vão dizer, mas só os mais ricos poderão disputar a eleição. Não é esse o sentido da coisa. O que não pode ser é com dinheiro público, dinheiro do imposto de renda do cidadão, dinheiro da arrecadação da carga tributária, que é a maior do mundo, a do nosso país, e que esse dinheiro não chega para o atendimento para a população. Então, não tem, é absolutamente imoral. Ainda é legal porque foi votado. Quebrou o galho, gente. Só mudou 54%, pouquinho mais da metade na Câmara por causa desse fundão. O senhor acha que sem o fundo eleitoral a renovação teria sido ainda maior? 75% de renovação. A limpeza, a faxina seria muito maior. Aqui no Senado, os que disputaram a eleição estavam em mandato, 85% não votaram. Se não tivesse esse dinheiro público do fundão, a renovação seria muito maior. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.